boa tarde. Hoje, nessa entrevista, estaremos com uma presença ilustre de Sharon Pinheiro Sandri, onde é formada em Economia pela UFSC, Direito na Univale, MBA e Gestão Empresarial na FGV. Com essa entrevista, procuro saber um pouco mais sobre o assunto de empreendedorismo. Então, por favor, Sharon. Tudo bem? Como você está? Tudo bem. Vem lá pra cá. Boa tarde. Bom dia. Tá. Como eu já sei que você é uma empreendedora, vamos lá para a primeira pergunta que nossos fãs deixaram na caixinha de perguntas da live de ontem. Então, qual é a diferença de um empreendedor para um empresário? Empreendedor para empresário. O empresário é aquele que tem empresa. Certo. O empreendedor, ele pode ter empresa ou não. Empreendedor pode ser um autônomo, alguém que lança uma ideia e vai atrás do seu negócio, corre atrás do que quer. Ele se aventura. Interessante. Tipo, agora que vocês estão fazendo essas questões de mercado, rede social, mercado digital. Existem vários empreendedores ali, mas não quer dizer que eles tenham empresa. Depois, com o tempo, a pessoa possa vir ter uma empresa. O empresário é alguém que tem empresa e não quer dizer que ele seja empreendedor, pois ele pode ter herdado ou comprado a empresa. Não foi ele que se lançou. Sim. Segunda pergunta. Quais são os principais fatores que uma empresa tem que ter para crescer no mercado de trabalho? Os principais fatores para crescer: contas em dia, saber todos os seus custos, ter algo, o seu produto ele tem que ter algo diferente. Às vezes o diferente não é exatamente ser diferente, mas algo que encante os clientes. Sim. Ele precisa ter uma boa comunicação, uma boa estratégia de marketing e como isso vai chegar até os clientes. Então ele tem que ver vários pontos no negócio. Se tu pega um empreendedor para fazer isso, o empreendedor pega e já sai fazendo, é daquele que levanta e sai fazendo. O empresário não, ele pega, senta e faz cálculos de quanto custa isso, quanto custa aquilo. É uma diferença entre os dois. Um é mais pé no chão, calcula risco. O empreendedor não, ele se lança. E hoje em dia nós temos que ter todos os custos na ponta do lápis, saber onde é que a gente gasta tudo, como é que vamos fazer nossas ações de venda para chegar até os clientes, para quem nós vamos distribuir, toda essa cadeia logística e de marketing precisa saber, bem detalhada. Sim, e tens alguma empresa que você se inspira ou algum exemplo que você vê e, nossa, eu vou querer chegar a ter o que esse cara tem? A gente não exatamente chegar ao que tem, o que o cara tem, mas a gente vê ideias legais de várias pessoas, como a questão por ser criada na distribuição com atacadista. Então tem uns grandes atacados que eu admiro, mas não que quer ser igual, mas modelos de negócio que eles fazem, que são bem interessantes, porque todos os negócios, o empreendedor ele não tem um ídolo. É diferente, ele se inspira em várias pessoas, atitudes que as pessoas têm, porque cada um tem algo bom. Então, o que é aquilo bom que a pessoa tem que tu pode aplicar no teu negócio? Meio que, tipo, pegar um pouco da ideia dela, juntar com a tua e fazer algo diferente. Isso. Sim, tem mais alguma coisa pra falar sobre? Não, porque cada um tem uma experiência de vida e cada um tá dentro de um mercado e em situações e localizações diferentes. Então, tudo precisa ser muito flexível e adaptável. Sim. E nesses tempos do Brasil, tudo, como é que você vê em empreender no Brasil? Como é empreender no Brasil? Empreender no Brasil, como ter empresa, sempre é um negócio muito arriscado. É uma coisa que a gente não tem garantia e às vezes nem futuro, porque a carga tributária é altíssima. Primeiro tu tem que pagar o teu sócio, que o sócio é o Estado. Se tu não paga teus impostos, não tem o que fazer. Primeiro paga os impostos, depois paga funcionário, fornecedores e se sobrar fica contigo.
tu nunca sabe se vai ganhar ou não. Existe o comércio ilegal, que também atrapalha bastante, pessoas que não agem corretamente. A carga tributária, foi falado, os impostos, o excesso da burocracia para conseguir algumas coisas, o quanto isso demora, como assim, a gente participa de algumas licitações. Tu precisa ter todos os teus impostos pagos. Sim. Até se conseguir uma CND demora e tu pode perder coisa. Como tu também compete com pessoas que não pagam e burlam, corrompem o negócio. Outra coisa que está muito, colocou esse problema hoje em dia, questão de funcionário. A carga para manter um funcionário é muito alta. Sim. Se os impostos para pagar o funcionário tivesse um outro tipo de pagamento, uma outra forma de fazer, porque hoje assim, o que tu paga o salário de um funcionário, tu tem que contar vezes 2, porque é um que tu paga para o funcionário e mais um tu paga para o governo. Então, para ter funcionário hoje em dia, com essa pandemia, as pessoas elas estão acumulando muitas funções. Hoje não existe mais, tu só faz isso, não, tu faz isso na empresa. Outra coisa com a pandemia, começou a se rever as jornadas de trabalho diferente. Sim. Redução de jornada de trabalho. Então tá um momento bem complicado para empreender. Já era difícil, então agora tu tem que se equilibrar um pouco mais. E além de tudo, as pessoas, o consumo diminuiu. Então, dependendo do tipo de negócio que você está, tu pode estar sem venda nenhuma e tendo que ter custos, arcar com os custos, ou pode estar faturando pouco e mesmo assim está sobrevivendo. Então, o futuro está bem certo. Já dá até para ter uma noção do que vem pela frente. Próxima pergunta. Diante de várias profissões, você sempre quis ser empreendedora desde criança? Eu não sei se era empreendedora a palavra, mas eu sempre quis criar coisas. Sempre quis fazer coisas. Inventar coisas. Então por que você não foi uma inventora e não uma empreendedora? Não, porque eu gosto do comércio. Ah. Adoro o comércio, essa movimentação do comércio, de ir e vir. Bem, legal. Bom, outra pergunta. De que modo as empresas estão reagindo nessa época de pandemia? As empresas estão se segurando por todas as pontas, por tudo que dá. Porque a economia no país ela não vinha legal. Ela começou uma retomada de crescimento ano passado e esse ano. Então, esse ano, no início do ano, ela já estava com perspectiva de crescimento. A gente estava se sentindo seguro com a economia. Tanto é que algumas taxas de banco, juros, estavam mais interessantes. A credibilidade do Brasil tinha começado a aumentar. Então, estavam acontecendo mais oportunidades. Daí, com a pandemia, o negócio degringolou de vez. Porque nós viemos de alguns bons anos, com uma economia péssima, para a questão econômica. Sim. Então, agora ninguém mais tinha... Agora que no início do ano que a gente começou a ficar com fôlego, ninguém mais tinha sobras para estar bancando. Muitas empresas quebraram. Hoje a gente não consegue mais fazer um planejamento, pois tudo que se fala hoje, daqui a um mês, pode não ser aplicável, porque é uma questão de parar tudo, uma economia, nunca isso se aconteceu. Sim. As empresas estão estão demitindo, reduzindo o quadro de trabalho, isso é uma bola de neve. É seríssimo isso que está acontecendo, mas às vezes não tem alternativa para honrar com os compromissos, então se estão se fazendo acordos. Então é uma época bem complicada, bem complicada. E diante disso, qual seria a perspectiva do futuro das empresas? Não sabemos direito, ninguém sabe, está tudo muito incerto. A gente tem esperanças. O empreendedor sempre, ele é uma pessoa um pouco mais otimista, entusiasmada com o negócio.
sempre tem esperança, mas diante de um cenário que está, a gente está vivendo um dia por vez. Não tem como tu fazer um planejamento. Como agora, estão numa semana que o pessoal resolveu dar uma outra freada. Sim. Complicado. É. E tu tem imposto, tu tem funcionário. Esse mês, dia 20, é dia de imposto. Tu tem uma série de cargas que tu precisa honrar e cumprir. É bem complicado. Mas é assim que funciona no Brasil. Bom, essas foram as perguntas. Eu já sei um pouquinho mais sobre o assunto de empreendedorismo, né? Com a Sharon Pinheiro Sandri. E é isso. Muito obrigado por vir à entrevista com o Thor Sandri.